18 de janeiro de 2026, 18º dia do Devocional Intencional. Estamos no livro de Êxodo. Vamos ler hoje os capítulos 4, 5 e 6, continuando essa história da saída, da libertação, da fuga do povo de Israel do Egito. Lembro a você que para mim é importante e para você mais importante ainda, que você esteja lendo os textos para que você possa tirar os seus próprios aprendizados intencionais e ter as suas próprias práticas intencionais. Se Deus está falando através de mim, eu louvo o nome dele, mas eu sei que ele fala com você também. Capítulo 4. Capítulos 1, 2 e 3 começa ali a história de Moisés, Joquebede bota no rio, a filha de Faraó, a morte, a briga com o povo hebreu, a ida para o deserto, o encontro com a esposa. Agora o chamado dele foi feito, eu estou no capítulo 4, os versículos 8 e 9, Deus vai dizer assim: se eles não acreditarem em você no primeiro sinal, depois ele vai dizer, vão acreditar no segundo, mas se não acreditarem no segundo, ele vai dizer, vão acreditar no terceiro. É uma motivação muito grande que Deus dá. Ele diz, eu vou contigo, eu estarei contigo, não te abandonarei, eu falarei por você, mas eu quero te dizer que pode ser que não dê certo da primeira nem da segunda, mas vai dar certo da terceira. Ele está dizendo, persista, porque eu vou com você. E aí pode ser que aqui haja uma pergunta, até quando eu devo persistir? Até quando você tiver convicção que o que você está fazendo é para a glória de Deus. Se em algum momento você perceber que você quer satisfazer uma vontade sua, que você quer agradar alguém, deixou de ser persistência, passou a ser insistência, e Deus não está nesse negócio. Agora, se Deus disse vá, e você sabe que o que você quer vai glorificar o nome dele, pode continuar. Só não vai ser no dia que ele disser, já chega. Já já eu vou falar mais sobre isso. Esse é o meu primeiro insight, essa é a minha primeira iluminação. Não desista. A intencionalidade de hoje é para você pensar em uma outra estratégia para persistir. Deus deu 3 estratégias para Moisés. Não deu certo assim, faça assim. Não deu certo assim, faça assim. Não deu certo assim, faça assim. Talvez você não conseguiu porque a estratégia está errada. Use outra estratégia. Peça que Deus te revele. Capítulo 4, versículo 3, Moisés insistiu. Por favor, Senhor, manda outra pessoa. No devocional escrito, você vai perceber que eu mandei diversos versículos onde Moisés está dando desculpa para não exercer o seu chamado. E esse chamado que Deus tem para você, para mim, aqui já vai a prática intencional, não é um chamado de púlpito, não é um chamado de palco. Tem muita gente que está esperando a hora de ser chamado para pregar na sua comunidade de fé. Tem muita gente que está esperando a hora de ter muitos seguidores pregando no Instagram. Se o chamado de Deus for esse para você, então comece a pregar onde você está. Porque esse eu tenho convicção que é. Deus colocou em você uma dor, Deus colocou em você uma tristeza, que gerou um testemunho, que louva o nome dele e que você tem que fazer que nem a mulher samaritana. Sair correndo para falar dele. Se você faz isso em redes sociais, faça. Exalte o nome do Senhor. É por conta disso que muitas vezes eu falo que Deus te perdoou e que você deve abandonar o sentimento de culpa. Porque muitas vezes eu deixei de fazer isso aqui porque eu sou um pecador. Mas eu era e eu continuarei sendo. E você também. Mas Deus colocou aqui para eu falar, então eu vou falar. Se for aqui, ótimo. Agora, se não for aqui, tem o seu vizinho, a sua vizinha, tem alguém da sua família precisando de você, tem alguém no seu trabalho que precisa do seu testemunho vivido e do seu testemunho falado. Qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa? Eu não sei orar, eu não sei. Gente, ninguém sabe de nada até que comece a fazer e comece a aprender. Deus está te dizendo, eu te coloco uma história para ser compartilhada. Não se cale. Tem gente que está perdendo a oportunidade de me conhecer porque você está calado. Versículo 18 do capítulo 4. Moisés voltou para a casa do seu sogro Jetro e disse, preciso voltar para os meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu, vá em paz. Mais uma vez, eu junto uma coisa com a outra. Jetro abençoou Moisés para ir. Ele era patrão, ele era sogro, ele podia não ter deixado. Mas ele disse, vá. Por quê? Porque o que é de Deus, Deus abençoa. Se Deus deu a visão, ele dá a provisão. Deus ele não te colocou em uma situação
para você ficar requerendo das pessoas isso ou aquilo. Ele vai colocar as pessoas no seu caminho. Eu lembro de uma história de um rapaz que uma vez me procurou dizendo que tinha um sonho de morar fora do país, legalmente. E eu disse, como é que eu posso te ajudar? Ele me perguntou se eu sabia se isso era da vontade de Deus ou não. Como eu tenho muito isso no meu coração, que a vontade de Deus é agradá-lo, então eu disse, cara, faz o seguinte, tudo que você precisa fazer, faça. Se for de Deus, ele vai te abençoar. Porque ele dá a provisão. E aí o cara tirou documento, juntou dinheiro, alugou casa, comprou carro, conseguiu trabalho. Tudo isso legalmente para morar fora. Quando ele chegou na imigração, ele não passou. De lá ele ligou para mim e disse, eu não passei. Eu disse, então não é da vontade de Deus. Ele ficou morando aqui na minha cidade. E está feliz, porque entendeu que se for de Deus, Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus levanta as pessoas. Vamos para o capítulo 5 de Êxodo, quando nos versículos de 6 a 9, a situação vai piorar. Moisés falou com Faraó, o texto vai dizer que Faraó mandou dar ordem para que eles iam ter que trabalhar produzindo a mesma quantidade, mas agora eles não iam receber matéria-prima. Eles teriam que se virar para ter a matéria-prima. Tanto que no final desse trecho diz assim, não deem moleza a esses folgados. Assim eles param de fazer reivindicações e esquecem essa história de adorar a Deus. Você percebe uma coisa aqui? O povo agora vai se ocupar cada vez mais para não adorar a Deus. Isso fala alguma coisa com você? Um particular aqui com você. Quando eu comecei a gravar esse devocional, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu percebi que Deus estava agitando o meu coração com muitas coisas, com muitas respostas, com muitas palavras, com muitos direcionamentos. E eu comecei a ficar preocupado com o tamanho dos vídeos e o Espírito falou para mim, querido, quem quer crescer se dedica, quem quer crescer se ocupa com as coisas de Deus. E eu passei a dizer, você viu isso, olha, hoje o meu devocional vai ser grande. Se você está aqui até agora, glória a Deus pela sua vida, porque você está se dedicando, porque aqui o que está acontecendo? Estão ocupando o povo para eles esquecerem de adorar a Deus. Tem um livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, onde o diabo orienta o seu aprendiz a manter a mim e a você ocupados para que nós não tenhamos tempo de ler a palavra, de ouvir a voz de Deus, de louvar, de fazer jejum. A sua agenda não é mais importante do que a agenda de Deus. A minha agenda não é mais importante do que a agenda de Deus. Se você anda ocupado demais, chegou a hora de você ouvir a voz de Deus dizendo assim, não se ocupe demais com outras coisas, se ocupe demais comigo porque as outras coisas eu acrescento. Versículos 22 e 23 do capítulo 5, Moisés orou ao Eterno, por que tratas tão mal esse povo e por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo. Libertação. Que libertação é essa que o Senhor falou? Aqui eu aprendo duas coisas com Moisés. A primeira, tudo que ele enfrenta de problema, ele conversa com Deus. Moisés foi criticado, ele fala com Deus. Apontaram Moisés, ele fala com Deus. Moisés é questionado, ele fala com Deus. E eu vou falar muito sobre isso no livro de Êxodo. Ele sempre que recebe uma crítica, ele vai conversar com Deus. Converse com Deus quando você se sentir acuado. Converse com Deus quando você se sentir rejeitado. Converse com Deus diante do seu problema. Converse com Deus diante da crítica. E a segunda coisa que eu aprendo é, Deus não tem problema de identidade. Você não precisa chegar para Deus e olha, Senhor do céu, eterno. Deus, como é que é isso aí, Deus? O Senhor diz que me honra, eu tô lendo a tua palavra e me explica por que isso não está acontecendo. Claro que não há um compromisso de Deus em atender o meu pedido, o seu pedido, não. Há um compromisso de Deus em nós nos aproximarmos dele e entendermos o plano dele para a nossa vida. Mas, quer falar? Fala com Deus. Deus não tem problema de identidade, não. Pode falar o que você quiser. Tanto que quando começa o capítulo 6, depois da interjeição confrontadora de Moisés, Deus vai dizer assim, você verá o que eu vou fazer a Faraó. Pelo poder da minha mão, ele vai deixar você sair. Pelo poder da minha mão, ele vai mandar você sair de lá. Ou seja, Moisés fala, Deus responde. Na hora que a gente quer brigar,
Conversa com Deus. Na hora que a gente quer chorar, conversa com Deus. Ele vai nos ajudar bastante. Capítulo 6 termina falando da continuidade dessa história. Eu quero que você leia, se preparando para o dia 19 de janeiro de 2026, quando nós juntos leremos Êxodo 7, 8, 9, 10. Se algo fez sentido para você, comenta aqui, me deixa saber. Se Deus falou com você através do que eu disse, comenta. Se Deus falou com você outra coisa, comenta, me deixa saber. Quero louvar a Deus pela vida da Ana Cláudia, do Pedro, do Duarte, da Camila, da Mônica, das pessoas que têm compartilhado comigo os seus devocionais intencionais, as suas práticas e como Deus tem movido os seus corações a partir dessa pausa, a partir desse entendimento. Se inscreve no canal para que esse conteúdo alcance mais gente. Eu nunca vim aqui pedindo isso, mas eu estou sentindo tanta bondade de Deus nesse negócio que eu acredito que isso pode e deve ser proliferado.